Olá, bom dia, muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco. Nós estamos iniciando mais uma vez. Está ligado o seu microfone? Não está. Vamos ver aqui, tecnicamente, algum problema. Microfone ligado. Ok. Olá, bom dia, novamente começando então agora tecnicamente bem. Bom dia, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa Semeando a Boa Nova. Esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado e transmitido aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar no 997-666-555. Também pode, se estiver aí fora do Brasil, você pode também usar esse telefone com o prefixo internacional 55, seguido do DDD 11. Se você está dentro do Brasil, mas fora aqui da nossa região metropolitana de São Paulo, usa o DDD 11. Também pode escrever para a gente no programa sbn@gmail.com e também pode postar o seu comentário, a sua dúvida, dar a sua opinião aí no Facebook. Você que nos acompanha pelas imagens do Facebook, faz esse seu post, deixa aí registrada a sua participação. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo este programa, e que é um gentil oferecimento aqui do Núcleo Espírita O Semeador. Nesta manhã, um dia muito bonito, está aqui a equipe toda presente. Nós temos aí nos telefones a Suzete, nos comentários e no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Flávio. E aqui hoje na mesa especificamente nós temos aqui o Hélio Delanossi, o Flávio, o Tolini e a Clarissa. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Edson de Jesus Sardano, que vai falar com a gente sobre um tema muito interessante. Obrigado, Edson, pela sua presença aqui. Um bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio, amigos, equipe, o pessoal que nos assiste aqui todos os sábados, né? Uma honra estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante e tão atual, né? Esse tema parece que foi uma previsão, não foi? Pois é. Não foi uma inspiração, isso foi uma previsão. Intolerância religiosa é o nosso tema de hoje, um tema instigante, porque em todas as épocas da humanidade, né, sempre existiram diferentes religiões e formas de pensar também diferenciadas em relação a Deus, etc. No entanto, a religião ainda tem sido objeto de guerras, conflitos ao redor do mundo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da intolerância religiosa, segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Já vamos começar perguntando para o Edson. Edson, a gente viu recentemente aí atos de violência acontecendo no Chile a semana passada. Tivemos aí essa semana em Nice, na França, né? O problema dentro da Catedral de Notre Dame, brasileiro inclusive perdendo a vida lá. Isso tudo decorrente de intolerância religiosa. O que leva o ser humano, Sardano, ainda a ser tão intolerante com outras religiões? Você vê aqui que interessante. Aparentemente isso é uma coisa nova, mas se nós formos pensar bem na nossa tradição, até na nossa educação, sempre ouvimos falar, religião não se discute. Todo mundo já ouviu essa expressão. Olha, religião não se discute. Mas aí fica aquela dúvida, por quê? Se você pegar um Alcorão sagrado, pegar uma Torá, pegar uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, coloca lá o Evangelho segundo o Espiritismo, põe junto, põe numa gaveta e fecha a gaveta, senta, fica olhando. Quando que eles vão começar a brigar? Você vai passar um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, você vê que os livros estão lá, as doutrinas estão lá. Então, onde é que está a briga? A briga está no cidadão que segura aquilo ali. A briga está no cidadão que pega aquilo, que lê aquilo e interpreta de uma forma equivocada. Interpreta de uma forma, bota na cabeça que a dele é a certa, a outra é errada, e em função disso ele precisa convencer o outro. E aí vai, assim, são os graus, né? Tem aquelas pessoas que simplesmente brigam, tem aquelas pessoas que brigam e tentam convencer. Tem aquela pessoa que briga, tenta convencer, e se não convencer, te agride. Quer dizer, são graus de intolerância, mas intolerância humana. A religião é só o tema. A religião é o tema. A intolerância está no coração do ser humano. A intolerância é inerente ao ser humano. Religião é um tema. O cara quer brigar, ele busca um assunto. Ele busca um assunto. Hoje eu estou a fim de brigar. E a religião, vamos dizer assim, por uma questão cultural, social, ela dá margem, né, dá aso a, vamos dizer assim, discussões, interpretações diferentes. As culturas como etnias, língua, tudo isso, costumes, vamos dizer assim, dão aso a alguma discussão, tudo. Agora,
poderiam ser discussões fraternas, poderiam ser discussões naturais, normais. Você pode discutir futebol? Lógico que pode, você não é obrigado a matar. Agora, você vê todos os dias, não digo agora que estão, felizmente, você vê como é a coisa do ser humano. Desde que veio a pandemia, não teve mais jogos com presença de torcida, não teve mais morte em campo de futebol. Era o futebol? Não era o futebol. O problema é o ser humano. O cara vai assistir um jogo de futebol, ele vai com tacape, com soco inglês, vai com faca, vai com calibre 12. Peraí, você vai fazer o que lá? Não, vou matar o outro que não pensa como eu, que não torce pro mesmo time, não merece viver. Ele torce para o time contrário, ele não merece viver. Quer dizer, o problema é o time? Não é. Ah, é fanatismo de futebol? Não é. O problema é o ser humano ainda, que tem essa índole belicosa, ainda, obviamente que não é, felizmente, eu não saberia dizer a porcentagem, mas não é a maioria, mas ainda tem muitas pessoas com ranço, com raiva, nós espíritas que sabemos, né, da questão da reencarnação, ainda são espíritos que vêm aí, são os mesmos que guerreavam por outros motivos lá atrás, há 1000 anos, 2000 anos, matavam, decapitavam seus inimigos, estão fazendo isso hoje, né? Decapitaram a mulher lá esgoelar a mulher lá em Paris, quer dizer, hoje, terceiro milênio, quer dizer, quando você para pensar, agora, o que é isso? Ainda é o ser humano que está, em boa parte, no estágio de primitivismo, assim, bárbaro, e usa a religião como pretexto. Ô Sardano, tem uma expressão, você que é um coronel da Polícia Militar já, etc. Tal, você sabe disso, né? Tem uma expressão que é usada no meio da Polícia Militar, que é chamada desinteligência. Né? Será que a gente pode atribuir a esses fatos uma questão de desinteligência? Parece que perdemos a noção do que é normal, do que é certo, do que é inteligente. Vamos dizer assim, tecnicamente a expressão desinteligência é um eufemismo para quebra-pau, né? Isso, briga. Olha, o que houve? Não houve uma desinteligência. Não, os dois se pegaram de pau, estão rolando no chão. Mas até agora, interessante, né? Que tem sentido, né? É desinteligente mesmo, é deixar de ser inteligente. Olha, a etimologia, mas é isso aí. Dois burros, né? Exatamente. Dois burros, né? Porque tá um negócio, sem quem querer ofender os nossos irmãozinhos quadrúpedes, isso é instinto. Então, um dá um coice no outro, porque não sabe fazer outra coisa. Não tem argumento, né? Como é que o animalzinho fala? Ele não tem dificuldade. Então, Deus deu aqui a pata, deu a garra, deu os dentes. Então, ele fala desse jeito. Não gostou, ele vai lá e morde. Não gostou, vai lá dar um coice. Nós não, pô. A gente fica dando coice, mordendo, nós não temos ferradura, quer dizer, não devíamos ter, né? Diferente. É um negócio maluco, né? É um negócio maluco. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que deveria se espelhar nos animais para viver em paz. Muito bem. Uma coisa Clarice. interessante que ele estava falando, eu estava refletindo aqui, né? Tem uma parte que ninguém discute, que é a parte moral do Cristo. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início da obra tem, né, falando que são várias coisas que se discutem. A vida comum de Cristo, né, todos os atos da sua vida comum, as predições, os milagres, os dogmas, mas tem uma quinta parte que é o ensino moral do Cristo, que esse não tem discussão, porque é algo acima de todas as coisas. Então, por mais que haja discussão na humanidade de todas as outras essas 4 coisas, durante toda a história da humanidade, a vida do Cristo, os exemplos que ele deixou, a missão divina que ele teve, né, todos os ensinamentos morais que ressurgem até hoje, né, na nossa vida, isso realmente não tem discussão. E se todos se baseassem e focassem nesses ensinamentos do Cristo, não haveria discussão de todos os outros da forma como o Sardano comentou, né? Intolerância religiosa é o nosso tema de hoje e você liga, participa da sua opinião. Você pode ligar no 997-666-555, que é o nosso telefone para você ligar aqui. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro do Brasil, mas fora da nossa região aqui, usa aí o DDD 11. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar você que este programa aqui vai ao ar pela web rádio osemeador.org. Logo mais às 18 horas você poderá assistir novamente esse programa aqui ao vivo aqui, né, mas transmitido também pela web rádio. Acesse lá webradio.osemeador.org. Intolerância religiosa é o nosso tema de hoje. O Edson Sardano é o nosso companheiro que está aqui com a gente respondendo a essas questões. O Sardano é tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Santo André. Aliás,
Um abraço carinhoso lá para o nosso querido Miguel, papai do Edson, e a Terezinha, mamãe dele, que devem estar nos assistindo com certeza lá, prestigiando aqui o Semana Boa Nova, como sempre fazem. Uma oração para eles, pelo fato de estarem sempre ativos na doutrina espírita, com um trabalho maravilhoso, em especial lá na creche Amélia Rodrigues. Um abração para eles. Muito bem. Sardano, como é que o espiritismo se relaciona com as demais religiões? Olha, como a Clarissa comentou, por nós sermos cristãos, nos ensinamentos do Cristo, no exemplo do Cristo, não há espaço para intolerância. Ao contrário, o Cristo foi realmente, vamos dizer assim, o grande divulgador da tolerância, da abertura. Ele rompeu com tradições antigas que havia na época do judaísmo, que era, vamos dizer, sectário, quer dizer, você pode, você não pode, você vai para o céu, você não vai, você é um pecador, você não é, você é um eleito, você não é. O Cristo veio justamente romper com isso e mostrar que não existe esse tipo de eleição, não existe esse tipo de separação, principalmente por questões humanas. A religião é uma criação da humanidade, a religião não é de Deus. A religião é uma construção sociológica que a humanidade entendeu como uma forma de conduzir esses valores, essas crenças. E o Cristo veio mostrar que realmente o que importa é o conteúdo, o que realmente importa é a conduta, é a postura, é o sentimento. E nós, espíritas, somos essencialmente cristãos. Então não há, na doutrina espírita, nenhum espaço para qualquer tipo de, nem intolerância, vamos ser mais até sutis, nem de contrariedade, de julgamento, qualquer observação negativa a respeito de outra religião. Até mesmo fora do Ocidente, porque a gente fala do Cristo é uma realidade ocidental. Nós temos aí mais de 1 bilhão de shintoístas, temos quase 2 bilhões de muçulmanos. Essas pessoas têm no Cristo uma referência histórica, uma referência, como nós temos os profetas, os vários profetas aí, que a humanidade já apresentou. Então, para nós, é muito tranquilo, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo, desde que conduza a pessoa a um aprimoramento, a melhora, ao crescimento. O que para nós o que interessa é o resultado. E entendemos que para Deus o que interessa é o resultado. Para Deus não chega o meio. Uma coisa como um telefone, você liga para uma pessoa pelo seu telefone, ela não fica sabendo que aparelho você está usando. Tá me ligando o Turibe aqui do celular número tal. Não. Ele sabe, está ligando o Turibe de um celular. Chegou aqui a mensagem, chega a sua voz lá. Que instrumento você está usando? Se é aquele telefone velho preto, né? Ninguém sabe o que é, sabe que chegou a sua voz. Para Deus é a mesma coisa. O que chega lá? Chega o nosso sentimento, o nosso comportamento, nossas ações. Que instrumento você usou? Eu usei o candomblé, eu usei o Islã, eu usei o shintoísmo. Cristianismo. Não interessa. Você é um cidadão de bem, você faz o bem, você é uma pessoa boa. Velho, o que interessa é isso. E foi a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é exatamente essa, né? Quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer, nós temos que entender de uma forma ampla, também não é uma forma, a exclusividade do cristianismo, não, pela postura dele, pela conduta dele, quer dizer, o exemplo é esse, o caminho é esse. Ele tinha religião, era judeu de nascimento, e abriu mão logo desses valores tradicionais, tudo mostrando que interessava só o amor, a caridade, a compreensão, a paz. Então, agora, em nome do Cristo, em nome do arauto da paz, da compreensão, da tolerância, se praticou muita coisa errada. Quanta besteira foi feita até hoje, né? Muito bem, Semana Boa Nova, hoje falando sobre intolerância religiosa. Você liga para cá, participa, 997-666-555. Vai lá na nossa página no Facebook, deixa lá o seu post, faz a sua colocação, faz a sua questão para a gente e responde a pergunta de hoje para a gente. Como você se relaciona com as demais religiões? Conta para a gente aí. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui à Semana Boa Nova, obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia a todos e a todas. Né? Hélio, a gente está falando aqui de intolerância religiosa, e o Sardano fez uma colocação muito interessante, ele diz assim, o Cristo pregou a paz, o Cristo não pregou nada diferente. O Espiritismo, na sua essência, é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião de paz. O que leva as pessoas a contrariarem os espíritas? Olha, eu acredito, né, é uma opinião até pessoal, né, porque o espiritismo não tem não tem posição firmada sobre isso, oficial firmada sobre isso. Claro. Eu acredito o seguinte, que
como o Edson falou nisso aqui, as diferenças acabam dentro da gaveta, né? Você coloca 2 livros lá dentro, os livros não brigam entre si. Porém, as pessoas que interpretam esses livros, que leem esses livros, acabam vendo diferenças substanciais, muitas vezes. Mas eu ainda vou um pouco mais além. Eu acredito que é uma questão de protagonismo, sabe? Tem pessoas que não aceitam ficar em nenhuma situação que ela não seja protagonista. Ela só aceita ficar naquela posição se ela for protagonista daquilo. Se ela não for, ela muda uma vírgula, ela interpreta uma vírgula de uma forma diferente, ela faz alguma interpretação, ela busca num determinado texto, numa determinada formação de... Isso pode ser dentro de um clube, dentro de clube de futebol, dentro de clube social, dentro de condomínio, né? Dentro de um condomínio, a pessoa muda, ela quer mudar. Nós vamos mudar essa convenção do condomínio porque essa não é boa, né? Porque não atende, ele não é protagonista naquela estrutura como está redigida, né? Aquela convenção. Então tem gente que, se você pegar até, às vezes as pessoas que são muito ativas, nós chamamos até fanáticas, mas não são as fanáticas que são um problema. O problema são aquelas que quer protagonismo e que tem interesse numa determinada posição. Aquela que tem interesse, ela luta por aquilo, ela distorce o texto para que ela continue sendo protagonista, né? O fanático não distorce o texto, porque ele é fanático. Se você de repente explica para ele, ele entende, ele muda. Ele vai ser fanático pro outro lado muitas vezes, né? Ele muda até de lado como fanático, mas ele não distorce. Mas o que tem interesse distorce. Ele distorce. Muda o texto de acordo com a conveniência. Ele adequa para que ele seja a conveniência dele. A conveniência dele. Aí tá. Muito bem. Flávio, bom dia. Flávio, como vai? Tudo bem? Prazer estar com você aqui com a gente hoje aqui dia, na Turíbio, mesa dos comentaristas. Sardano, Clarissa. Flávio, conta uma coisa pra gente. Você que tem a sua prole aí, a sua família bem constituída, como é que a gente ensina filhos a serem tolerantes em relação à religião das outras pessoas? Olha, Turibo, no princípio da igualdade, né, olhando sempre o próximo de uma maneira amorosa, compreensiva, tolerante, não só pelas opções religiosas, mas por qualquer decisão, né, que o outro venha a tomar, né? Mas uma coisa que a gente ensina é não ter o ato provocativo, porque eu acho que isso que estimula as contendas. Então, se a minha religião é melhor ou é pior, é uma convicção particular, e eu tenho que tomar muito cuidado quando eu expresso isso, para que eu não estimule o outro à briga, à discussão, ou a pessoa, de uma certa forma, se sentir ofendido com as minhas colocações. Eu tenho a certeza que muitos dos problemas que o mundo vem enfrentando, e principalmente na Europa, na França, é porque nós estamos tendo uma ação muito enérgica para com qualquer circunstância de um extremismo. E isso está estimulando todas essas brigas. E uma coisa muito preocupante no momento atual são as ações desses lobos solitários. São pessoas que não são estimuladas por grupos, mas estimuladas por uma ideologia, agindo de maneira particular, individualizada e atuando de uma maneira muito perniciosa com relação ao próximo e com relação às diferenças religiosas. Então, o que nós orientamos, principalmente as nossas filhas e nas nossas conversas, que apesar da nossa opção religiosa, somos espíritas kardecistas, verdadeiramente cristãos, elas são nessa opção religiosa desde berço, porque participavam do Evangelho no lar, já no ventre da mãe. Nós temos que colocar isso de muito amor e provar, não nas palavras, a nossa fé religiosa, mas nas nossas ações. Conduta, disciplina, educação, para que as pessoas as observem e perguntem por que elas agem dessa maneira. Porque tem uma base religiosa, uma educação muito bela e
especial com relação aos ensinamentos do Cristo. Muito bem, tolerância religiosa é o nosso tema de hoje. Vamos ver aí como é que estamos nas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos por aí, hein? Turíbio, tem bastante gente. Eu vou falar o nome de algumas pessoas, mas mandar um abraço a todos que estão comentando, compartilhando. Ah, fala de todos. Se você der para falar de todos, fala de O todos. Salomão Almeida, Marli Albuquerque, Neide Menezes, o Arthur LC, a Ivana Galindo, Ricardo Michelin, Sandra Bronço, Dirce Storel, Ricardo Leal Neto, Márcia Silva, Vera Lacerda e a Roseli Rovaron. Inclusive, o Arthur LC, ele comenta que a intolerância é o mal da humanidade. A religiosa é só mais um tipo de intolerância. E a Neide Menezes fala que a intolerância religiosa se dá pela falta de conhecimento. Devemos respeitar a escolha de todos. Assim, não haverá esse tipo de conduta. Muito bem. Sardano, deixa eu contar uma historinha aqui pra gente. Eu queria que você depois comentasse um pouquinho a respeito dessa historinha que eu vou contar aqui. O Kardec tinha acabado de lançar o Livro dos Médiuns e um livreiro lá da cidade de Barcelona, lá da França, isso em 1861, né? 160 Eu lembro. Você lembra? Você estava lá? Você estava lá. Tava nada, faz pouco rapaz. você estava lá. Tava nada. Mas não só você, mas Quem muitos sou de eu? nós. Bom, aí um livreiro lá na França, lá na cidade de Barcelona, ele resolveu importar 300 unidades de livros lá, dentre eles também o Livro dos Médiuns, e pediu para o Kardec que mandasse para ele. E o Kardec mandou, imagina a dificuldade da época para mandar isso. Quando esses livros chegaram lá, as autoridades religiosas lá de Barcelona não deixaram aqueles livros serem vendidos, comercializados. E colocaram tudo aquilo numa praça pública e resolveram colocar fogo. Aquilo ficou conhecido como o Alto de Fé de Barcelona. Aliás, você que está nos assistindo aí, isso está muito bem relatado num livrinho chamado Renascer da Esperança, da Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcio. É um livro maravilhoso. Mas não conta essa história não, isso é só um relato que está lá. Vai dar spoiler. Não estou dando spoiler do livro. Mas aí o Kardec, quando soube disso, e a alegação é do seguinte, ó, então por que não devolve, né, pro destinatário se você não quer essa carga, né? Não. As autoridades dizem assim, não, porque isso aqui é contra Deus, não sei o quê, papapá, e queimaram os livros. E o Kardec, quando soube disso, teve uma reação maravilhosa. Ele disse assim, pô, pronto, é a melhor contribuição que deram para o Espiritismo, porque agora o Espiritismo vai ser conhecido, as pessoas vão querer saber o que é que tinha lá para ser motivo de queimarem essas obras, né? O que é que tem de diferente do Alto de Fé de Barcelona do que acontece hoje com as intolerâncias religiosas? Quando queimam-se os livros em praça pública, não é a mesma coisa de intolerância do que a gente vê hoje? O que tem de diferente dessas intolerâncias obedecido o tempo, hein? A diferença básica é a data, possivelmente o tipo de combustível que usaram, mas o sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Até hoje nós assistimos, vamos dizer assim, em função da evolução relativa dos padrões civilizatórios, já não se faz mais isso. Mas isso se repetiu ao longo da história da humanidade várias vezes. Aconteceu isso com Kardec, aconteceu isso no nazismo, acontece isso em várias situações, essa coisa de queima de livros, tudo. Mas o que é interessante eu colocar aqui, eu queria colocar, até pela lembrança do Flávio, de vocês aqui, um dos grandes pontos que causa essa celeuma toda e que, vamos dizer, para nós não é um obstáculo, é que nossos irmãozinhos de boa parte de outras religiões entendem que esses escritos, essas escrituras, são palavras de Deus. Uhum. Mas isso é palavra de Deus, vamos dizer, de uma forma eufemística, de uma forma simbólica. Porque como é que a gente imagina Deus escrevendo, ou Deus falando? Então, não, é palavra de Deus. E como é palavra de Deus, é uma coisa inquestionável. Só que foram homens que escreveram as palavras de Deus, entre aspas, e colocaram com valores humanos, não valores divinos. Então você olha, entre aspas, nas palavras de Deus, você vai olhar um monte de coisas brutas. Você vai olhar, tem vários exemplos de violência, tem vários exemplos. As pessoas têm que interpretar esse tipo de valor, porque não foi Deus que escreveu, então não pode interpretar. Não, foram homens. A Bíblia não é uma obra de Deus para os homens, mas é uma obra de homens sobre Deus. Então, esse fator, vamos dizer assim, você colocar esse rótulo, palavra de Deus, dá um argumento, um falso argumento de autoridade muito grande. Então, em nome de Deus, você pode. E aí você vai olhar, o próprio Cristo, ele fala em luta. Eu não vim trazer a paz, mas a espada.
Porque, então vamos cada um de nós espírita, vamos catar uma espada, vamos sair matando quem não é espírita. Não foi isso que o Cristo quis dizer. Aí você vai, vamos puxar para o lado que está em questionamento hoje, o islamismo, você vai para o Alcorão, tem lá a jihad, que é a luta também, a luta da divulgação da doutrina de Maomé. Mas alguns entendem a letra, e eu entendo que, embora não seja um grande conhecedor, mas já li alguma coisa, tenho muitos amigos muçulmanos, a interpretação correta do Islã a jihad é uma luta também contra valores inferiores de cada um, uma luta por um mundo melhor, uma luta por uma transformação. Agora, tem outros que interpretam essa luta, Deus mandou matar o cara que não pensa igual a mim, né? Então, esse tipo de sentimento misturado acaba dando nesse tipo de problema. Desculpa, Clarissa. Inclusive, né, nós temos que perceber que quando tudo isso foi escrito, né, nós não tínhamos a riqueza das palavras, né, e as suas interpretações. As traduções milenares aí, sem né? dúvida, sem dúvida. Esse que é o problema. Então, quando ele fala da luta, né, é na verdade uma batalha interior, uma batalha, né, num propósito do bem. Quando Jesus fala da espada, ele fala de um processo de divisão, né, de separar as coisas, mas não no sentido figurado daquele instrumento utilizado para uma luta de verdade, né? Que eu queria comentar que todas essas lutas que acontecem hoje são passageiras, porque conforme a sociedade for evoluindo, a intolerância não vai mais existir no dicionário. Uma vez que a ciência evoluir, ela vai conseguir provar as leis naturais, que são leis de Deus, que não são criações do homem. São leis naturais, são leis eternas, imutáveis. E a ciência vai acompanhar e vai provar tudo isso. Então, tudo que estiver fundamentado em leis do homem, em lei dos homens, leis falhas, vão ruir por terra. Conforme o desenvolvimento da razão humana for se desenvolvendo, as pessoas vão buscar mais além do que se vê hoje em dia. Então, isso também vai acompanhando o progresso. Inclusive, eu queria comentar que Kardec, você comentou sobre o Ato de Barcelona, é muito interessante, porque ele falava que tudo que é falso no seu princípio, Turíbio, com o tempo isso deixa de existir. E o que é verdade, fundamentado na verdade, vai permanecer. Então, por mais que o Espiritismo, em todo aquele momento, né, que ele surgiu, ele sofreu muitos ataques. Para a gente estar aqui hoje, houveram muitos ataques até então, houve muita intolerância. Por mais que tentou se abafar, não se abafa o que é verdade. Porque pode se abafar em determinado momento, mas depois ela ressurge em diversos pontos. O que eu quero comentar isso é porque muitas vezes a gente precisa tranquilizar o nosso coração, porque o que a gente vê hoje que não é verdade, isso vai passar. Nós vamos progredir, nós vamos evoluir. O mundo de regeneração vai haver uma religião só, baseada ainda nas mensagens do Cristo, né, baseada no respeito, na tolerância. Então a sociedade vai evoluir, a razão humana vai evoluir, a ciência vai evoluir, né, e somente o que for verdade vai permanecer. Então que a gente acalme nosso coração perante também tantas ideias diferentes, porque a tendência é que elas virem uma única, baseada na moral do Cristo. Muito bem. Esse espaço aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos com produtos certificados pela Anvisa para combate ao Covid-19. Cleaning Solutions, Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí, o telefone da Cleaning Solutions, 4437-1414. Também somos apoiados nesse espaço pela Superbanca. Superbanca na Avenida Lindo Jardim, 1168 em Santo André, lá onde a equipe do Semeando da Boa Nova sempre toma um cafezinho aqui depois do programa. Telefone 4994-0443. Repetindo para você anotar aí, 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, dá uma ligadinha para a gente aqui. Hélio Delanossi? Eu ia só acrescentar, né, ainda nesse bloco anterior, que nós falamos, porque você imagina o seguinte, quando você tem uma coisa que foi escrito em aramaico, né, lá inicialmente em aramaico, e antes até coisa que nem em aramaico foi. Coisas que foram ditas, não foram escritas ali no início, porque elas eram passadas oralmente de uma pessoa para outra durante muito tempo, que nem papel tinha, né, para escrever. A dificuldade do papel era muito grande. E teve um povo que esteve preso, esteve perseguido em grandes lutas, muitas guerras, né?
E para que não se perdesse todas essas informações, oralmente elas eram contadas de um para o outro, até que alguém escreveu. Quando escreveu em aramaico, né? Então tudo isso, quando você pega, isso depois foi passado para o grego, do grego foi passado para o latim, né? Do latim O hebraico. O hebraico. Foi hebraico para o latim, depois para o inglês, né? Depois veio para o português e veio até chegar nos dias de hoje. Então, quando você pega num texto e você busca o teu interesse naquele texto, não o interesse da verdade, né? O teu interesse realmente se torce para o lado que você quer. Começa a torcer, porque aqui tá, você torce para o lado onde você tem interesse. E o Livro dos Espíritos, que já é um pouco bem mais recente, né? Já escrito numa linguagem mais confiável, né? Num texto mais assertivo, ele é bem claro nesse ponto, né? Quando ele diz o seguinte: quando você precisa ficar, qual é a valoração? Para que serve? Acho que para tudo que você tem que pegar que serve, né? Dentro da indústria automobilística, absolutamente existe um ramo chamado valoração, né? Para que serve, né? Porque uma coisa, se serve para alguma coisa, não serve. Se não serve, você não põe mais. Se serve, você tem que ver para que é que serve e você vai melhorando aquela coisa, sempre para que ela seja melhor. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o trinco da porta do carro, né? O primeiro carro puseram um trinco na porta, um trinco igual de porta de casa, assim, era um trinco mesmo, porque era um trinco. Tinha que ter um trinco, puseram um trinco lá, sabe? Aí, para que isso é isso? Para fechar a porta. Bom, então, não precisa ser um trinco, não. Então é que ele foi melhorando, sabe? Então hoje você nem vê mais. Os caras, você não sabe onde fica o trinco, mas tem um trinco lá, mas não é mais aquele trinco, o trinco que tinha inicialmente. Então, dentro dessa valoração, você tem que observar o seguinte: qual é a religião dessa pessoa? O que vai ser bom dela? Se ela for uma pessoa muito boa, se ela se transformar uma pessoa muito boa, a religião dela, não importa qual seja, aonde ela se nutriu, mas ela deu um bom resultado, certo? Ela deu um bom resultado, ela se transformou numa pessoa muito boa. Então o resultado é muito bom. Mas deixa eu aproveitar para perguntar para o Sardano, essa questão que você está colocando, Hélio. Você fala assim, né? A pessoa é boa, ela encontrou na religião vamos dizer, o prazer da vida, encontrou explicações. É isso que você está querendo dizer, né? Se o que ela professa, onde ela está se nutrindo, transforma ela numa pessoa boa. Melhor. Para a humanidade, não para ela, para a humanidade, para a vizinhança, para o vizinho dela, para a sociedade onde ela vive, certo? Onde ela trabalha, ela se torna harmônica. E ela onde ela está se nutrindo, tudo bem, não tem por que você contestar. Perfeito. Né? Aí eu pergunto para o Sardano, então, se Deus, como o próprio Hélio está colocando, né? Deus e a verdade são uma coisa única, são unos, né? Por que existem tantas religiões? Né? Como o Hélio está colocando, né? Será que tem tanto caminho assim para chegar até Deus, né? Essa é a humanidade, é uma construção antropossócio-psicológica. É o ser humano, é a forma com que nós caminhamos no processo de evolução. Nós, puxando aí essa colocação do Hélio, nós fomos colocados no mundo para progredir, para evoluir. Somos criados simples e ignorantes, como o próprio Livro dos Espíritos observa. Essa simplicidade não é ignorância no sentido pejorativo, ofensiva, como matar borrão. Olha, vocês vão crescer, vocês vão progredir, e nós progredimos de várias formas, na cultura, na religião, nos esportes, na emotividade, na sobrevivência. Evoluímos, entre aspas, tecnologicamente, belicamente. Então, nos primórdios se matava com pedra, com tacape. Hoje os armamentos são extremamente sofisticados, quer dizer, é uma evolução, não, é um aprimoramento tecnológico, mas não é uma evolução moral, porque é a inteligência usada para o mal. Então, nessa construção, vão surgindo essas variações, porque são valores humanos. Deus é um só. E o Hélio colocou bem, quer dizer, cada um foi colocando o seu interesse ao longo da história da humanidade. Eu quero puxar para um lado, eu quero puxar para o outro. Ensinamentos que não tem origem divina, assim, no sentido
bem amplo, mas transmitidas por homens, com traduções, com colocações, com observações, que atendiam a culturas do momento, tanto na questão temporal quanto na questão local. Então, uma realidade no Oriente é uma coisa, uma realidade no Ocidente é outra, uma realidade hoje é uma, 100 anos atrás é outra. Então, tudo isso muda, a religião muda também. Faz parte do processo de evolução. Nós vamos chegar lá, nós vamos evoluir, vamos caminhar sem problema nenhum. Quer dizer, não é uma coisa assim que está fora do controle. O ser humano vai evoluindo e com todas as dificuldades, com as suas características, a religião evolui junto. A religião evolui junto. É simplesmente mais um fator. Existe uma orientação, um impulso do plano espiritual, de Deus, para o progresso. Nós entendemos, nós espíritas, entendemos que não há fracasso. Então nós não entendemos que a humanidade vai ser dividida em quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós entendemos que todos vão evoluir, cada um ao seu tempo, conforme a sua postura, conforme o seu comportamento. Mas a lei, o caráter, vamos dizer assim, inexorável da lei de Deus, o caráter imutável da lei de Deus, o inegociável, é a evolução. O resto você negocia. Eu não quero agora, eu isso ou aquilo. Mas que vai evoluir, vai. Vai evoluir. Né? Que vai evoluir, vai acontecer evolução. Como nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, isso é fundamental. Nós somos espíritos de diversas procedências, viemos de culturas milenares e totalmente diferentes umas das outras, de acordo com quando nós somos criados, de onde a nossa origem há uma diferença. Tanto que o Kardec perguntou isso para os espíritos, no livro dos Espíritos. Na pergunta 654, ele perguntou assim: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus tem a preferência porque ele sabe que se você foi criado por uma família e ela te deu um tipo de cultura, e outro foi criado por outro, deu outro tipo de cultura, você vai ser uma pessoa um pouco diferente nesse processo, no seu entendimento. E ele pergunta: se Deus tem preferência, então, por quem adora dessa ou daquela maneira? A resposta é assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrar através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então, qualquer coisa que não torna melhor para o seu semelhante, não presta. Não vai servir para Deus. Não serve para Deus. Não serve para ninguém. É inócuo, né? É inócuo. Muito bem. Flávio? Só para a gente descontrair também um pouco aqui no tema, né, dos nossos ouvintes, o Ricardo Leão Neto está fazendo algumas saudações para nós, né, de algumas formas e de outras religiões. Está dizendo Shabbat Shalom, né, e Namastê aqui para nós. Ou seja, processo de um cumprimento, de um respeito. Salam aleikum. Salam aleikum e assim por diante. Ricardo, um abração para você, ó, bem cristão para você, viu, Ricardo? Muito bem, tá aí. Nós estamos falando sobre intolerância religiosa e você está convidado a participar. Liga para a gente aqui, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Está aqui dentro do Brasil, fora de São Paulo, DDD 11. Nós estamos aguardando a sua ligação. Aliás, todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, Solange Rueda e Wilson da Silva, já foram informados e vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador. Aliás, a partir de agora, todos aqueles que ganham os livros podem vir retirá-lo todos os sábados, logo após o programa Semeando a Boa Nova. O programa termina às 9h30 da manhã, na sua versão ao vivo aqui, e você chega aqui às 9h30, você vai ver a equipe, vai tomar um cafezinho conosco aqui, quando o Hélio não paga o café para a gente lá na Superbanca, a gente toma por aqui, e aí, é sempre ele, e aí você vai pegar o seu livro aí. Então aqueles que ganham o livro podem retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, logo após o nosso programa. A equipe está por aqui ainda, vão buscar com a gente aqui. Esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão, que vale a pena, você precisa ir lá no site da Torcisão. Mas quando você entrar no site,
Não coloca o tio em cima do A, porque é torcisão, e também escreve Indie de indústria. Então você vai escrever www.torcisão.indie.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. E responde pra gente a pergunta do dia. Como é que você se relaciona com as demais religiões? Clarissa, como é que você se relaciona com as demais religiões? Conta pra gente. Procuro respeitar, Turíbio. Você tem bastante pessoas fora do meio espírita que são seus amigos, de outras religiões? Mais ligados ao catolicismo, mas tenho sim. Mas tem. E como é que você se relaciona com eles? Procuro respeitar, né? A gente precisa se basear nas leis do Cristo, de tolerância, de respeito, de amor, e respeitar a liberdade de pensar, porque é uma garantia. O Espiritismo até fala isso. É uma garantia que não dá para ser retirada do ser humano, a liberdade de pensamento. Perfeito. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Conta pra gente aí. Bastante gente aqui, Turíbio, mandar um abraço para Miriam Morgante, a Yara Delanossi, o Mário Garcia, o Luiz da Silva, Bel Inserp, Rosa Brandielli, Ana VLS, Nelly Pioli, Wilson Costa, a Vera Lu e a Leila Velar. Muito obrigado por todos estarem com a gente aqui. Aliás, Sardano, se a gente está falando aqui de tantas religiões, parece que a maioria das religiões tem a pretensão de serem as melhores, serem as únicas expressões de verdade. Existe uma melhor religião para ser seguida, Sardano? As religiões não têm pretensão nenhuma, né? Os religiosos é que têm, né? Eles é que... E é óbvio que nós seríamos assim hipócritas se falássemos que não entendemos que há visões mais claras, há visões mais atuais, né, do que as outras. Mas mesmo isso é detalhe. Porque você pode pertencer a uma religião extremamente assim, antiga, no que respeita a tradições, cheia de cultos, cheia de coisas que você pode até observar, por exemplo. Nós espíritas somos muito despojados. Então nós não temos símbolos, nós não temos rituais, não temos liturgia, sacramentos, não tem nada disso. Mas isso não quer dizer que a gente vá olhar os outros que têm como inferiores e tal. Por quê? Só esse olhar arrogante já seria um grande traço de inferioridade. De intolerância também. Então, nós tivemos até alguns problemas, vamos dizer assim, no início do século passado, com correntes afrodescendentes aí, Umbanda, que o pessoal cultua, preto velho. Então, a gente tem aquele preconceito, não, preto velho, o que um preto velho vai falar de bom? Uhum. O que um índio vai falar de bom? Então, a gente cultua esse tipo de preconceito, então isso é muito perigoso. Então não tem nenhuma religião melhor do que a outra. Algumas religiões mantêm tradições que, vamos dizer, serve, a tradição em si serve para alguma coisa. É importante, nós observamos dessa forma, e eu entendo que para nós é importante acentuar, para nós espíritas, que isso vamos dizer assim, a dificuldade, o perigo, entre aspas, disso aí, está no desvio, mas aí já não é mais da religião, é da pessoa, está no desvio da finalidade. Então, por exemplo, a religião tem culto. Então você botar na sua cabeça que o objetivo da religião é cumprir aquele culto, cumprir aquele sacramento. O que você faz na vida não interessa. Não, aqui é minha vida. Aqui, você é comerciante, você engana no troco, sonega imposto, maltrata os funcionários. Pô, mas você não é religioso. Não, eu vou. Pode olhar que todo dia eu estou lá na igreja, eu estou lá no templo, eu estou lá no terreiro. Então, religião não é isso. Para nós, espírita, a nossa visão, religião é comportamento. Religião é postura. A religião é o Flávio lá na informática, é o Hélio no comércio, é você na faculdade. Todo mundo fazendo, eu na polícia, quer dizer, eu dava passe em bandido. Não dava passe em bandido. Você tem uma postura religiosa, você tem uma postura cristã de comportamento, de conduta com seus subordinados, com seus colegas, até com os criminosos. Está lá no capítulo 11 do Evangelho, caridade para com os criminosos. Então, é a conduta que interessa. Agora, tem algumas religiões que junto da conduta, da postura e tal, tem rituais, tem coisas que vêm de muito tempo, são tradições. Tá, você precisa botar a roupa branca, você precisa botar o colar, você precisa ajoelhar, você precisa viajar para não sei aonde. Quer dizer, precisa, pode ser que não precise, mas também não atrapalha ninguém. Agora, né? É natural que a gente discorde de outras pessoas, é natural que a gente tenha uma discordância, etc. Tal. Mas quando a gente critica as atitudes de algumas religiões, etc., quando a gente critica algumas atitudes de algumas pessoas em relação à religião,
significa que nós estamos sendo intolerantes? Você vai responder já Não, já. eu só quero fechar, concluir esse pensamento. Eu vou dar uma paradinha aqui agora. Porque essa é uma visão que eu estou colocando assim, ampla, mas para nós espíritas, nós precisamos tomar muito cuidado para não trazer tudo isso para o nosso meio. Ah, já Sim. que pode, já que tudo não, então vamos trazer. Não, nós nascemos de uma forma diferente, nós enxergamos de uma forma diferente e devemos assim, tomar muito cuidado para que a doutrina espírita não vire uma salada de frutas em nome dessa tolerância. Não, pode. Então o cara quer levar o tabaco para o centro. Não, pode. Aqui não tem. Ah, eu quero levar o terço. Não, pode. Eu quero. Não pode. É isso aí. Tá aqui no. Procura lá em Kardec. Tá? Tá. Não tá. Não traga. Olha, eu vou fazer mais um complemento nisso aí. Você que está nos ouvindo, você que trabalha com a doutrina espírita codificada por Kardec, Kardec é Jesus só. E Kardec, é único. Não tem outro. O que a doutrina espírita precisa para ser seguida está lá nas cinco obras básicas. Espírita, leia as obras básicas. Tudo que não está lá não é espiritismo. Não inventa, não. Não cria. Eu acho que você pegou muito bem aí. Traz para o centro Jesus e Kardec. Só, mais nada. Já está bem acompanhado. E você vai responder, já está ótimo, não precisa mais nada, né? Você vai responder já para a gente aqui, se a gente discordar, criticar, quando a gente critica a prática de alguma outra religião, nós estamos sendo intolerantes. Você vai responder já. Você que está aí com a gente, continua postando para a gente, diz para a gente como é que você se relaciona com as outras religiões. Nós estamos aguardando o seu comentário, o seu post. Liga para cá, 997-666-555. Nós voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre intolerância religiosa. O nosso convidado de hoje é o Edson de Jesus Sardano, está aqui com a gente falando desse tema tão instigante, tão interessante, que é a intolerância religiosa. E você que está aí nos assistindo pelas páginas do Facebook Live, responde para a gente aí como é que você se relaciona com as demais religiões. Liga para cá, 997-666-555, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida e você vai concorrer a um livro. Aliás, nós sorteamos 2 livros por programa e daqui a pouquinho a gente vai dizer quem são os sorteados de hoje e você vai retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, todos os sábados, logo após o programa, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Anota aí, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente divulga aqui os ganhadores do livro de hoje. São sempre 2 por programa. Lembro também que você que nos assiste aí é convidado a abrir uma sala de vídeo. Aí na sua página do Facebook Live, você vai lá no compartilhar e chama os seus amigos para que eles também possam assistir o Semeando a Boa Nova e vamos todos juntos assistir aqui e fazer o Semeando a Boa Nova. Edson, eu tinha deixado uma pergunta para você a respeito dessa questão de quando a gente critica alguma religião, quando a gente fala de alguma outra religião, isso significa que nós estamos sendo intolerantes? Se estivermos criticando no sentido pejorativo, se estivermos nos colocando de uma forma superior, não deixa de ser um traço de intolerância. Se você levar isso a outros extremos, mais ainda. Nós podemos analisar, devemos analisar, porque você se convence das coisas, você escolhe um caminho a partir de uma análise. Você faz comparações, você estuda, você analisa, você escolhe o seu caminho. Então, é aquilo que eu falei logo no começo. Não se pode discutir sobre religião? Pode e deve. E deve. Você não pode se engalfinhar, brigar, criticar, ofender, querer dizer que o outro é pior, nada disso. Mas é importante que você conheça e que você traga para si os valores que entende corretos. Como a educação familiar. Cada um educa os seus filhos do jeito que quer. Você não tem o direito de criticar a educação do outro, da família do outro. Mas você tem que analisar todo um contexto e fazer o melhor para a sua família. E aí eu volto vamos dizer, acentuar essa questão da doutrina espírita. Muita gente, em nome dessa tolerância, e aí eu coloco a tolerância entre aspas, traz para o espiritismo, ou tenta trazer para o espiritismo, coisas que não estão na base doutrinária, na codificação de Kardec, e acabam distorcendo o conhecimento, acabam desviando da finalidade, que é o aprimoramento humano, que é o progresso, que é a melhora de cada um, para a questão meio. Então, é muito comum as pessoas trazerem coisas assim que nem ciências são, né? Cristal, isso é espiritismo? Não é espiritismo. Não tem nada a ver com espiritismo. Aí começa a trazer símbolos, começa a trazer imagens, mas olha, você não pode ser intolerante, né? Você tem que ser... Então o espírita acaba sendo, em nome dessa tolerância, volto a dizer entre aspas, o espírita acaba se deixando levar por uma série de distorções. E a gente ouve, infelizmente, de outras... Não, espiritismo não é religião, veja bem, religião é aqui que tem isso. Os espíritas... E eu vou usar aqui exemplos duros. Não tem problema nenhum, não estou aqui só para não vir trazer a paz. Sim, né? claro. Vamos lá. Você pega, por exemplo, velório. Você vai lá no velório do espírita. Você vê lá o defunto com o terço na mão. Por quê? Não, veja bem, qual é o problema? Eu nunca fui no velório de um católico e vi um evangelho na mão do... O Evangelho segundo o Espiritismo. Na mão do defunto. Por que não vale para o outro lado? Não vale. Agora, isso o que é? Isso é a cultura ancestral, né? Esse atavismo todo que a gente não consegue. Então, nasce o filho do espírita. Vai batizar. Mas você não é espírita. Não, mas veja bem. É porque eu tenho uma tia bisavó que mora lá em Presidente Prudente. Já desencarnou faz 130 anos, mas acho que ela ficaria chateada se o meu... Se eu não fizesse isso. Então, vai concedendo. Então, isso enfraquece os nossos valores. Você acredita ou não acredita? Não, pelo sim, pelo não, porque você vê aquela coisa do limbo. A própria igreja já descartou o limbo. A igreja católica já não tem mais limbo lá na igreja católica. Porque o limbo era para onde iam as crianças que morriam sem ser batizadas. Então, mas infelizmente isso ainda existe. Então, isso é intolerância? Não. Isso é convicção dos
nossos valores, da nossa realidade, das nossas crenças. Agora, isso de forma nenhuma pode servir como argumento para você ir lá e criticar o que faz. Mesmo o espírita, eu vejo em centro espírita, tem vários colegas espíritas, tudo. Você puxa a carteira do cara, tem lá Santo Antônio, Santo Expedito então, porque é o santo das causas urgentes. Esse aí tem tudo. Se você for no centro espírita e mandar tirar a carteira, você vai achar uns 10 Santo Expedito, Santo Antônio. Ah, está todo mundo em pecado, Kardec está rodando no túmulo. Não está. Mas para quê? Você não tem confiança em si, nos espíritos, em Deus, em Cristo, na fé, na oração? Não. O santo de papel vai fazer alguma coisa? Né? Eu não quero dar aqui uma de Sérgio von Helder, né, aquele bispo Sim. que chutou a santa, né? Santa lá. Eu não quero ser o neo-iconoclasta, mas nós precisamos pensar nisso. É aquela chamada pureza doutrinária. Porque eu tive a coisa, faz uns 15 dias mesmo, um amigo me ligou por uma razão aí, pedindo para apoiar uma determinada causa. Aí eu fui olhar quem que era a pessoa, falei, olha, era um pai de santo. Falei, olha, não tenho nada contra o pai de santo, mas eu tenho uma convicção. Uma convicção. Eu sou um orador espírita, eu divulgo, eu escrevo. As pessoas vão ficar, mas o que é isso? Né? O que ele é? Qual? Então, pelo sim, pelo não, né? Eu falei, deixa eu ficar quietinho na minha. Então, a tolerância não pode servir de argumento para a gente escancarar e não, venha tudo, que aqui a gente é da paz, aqui a gente aceita tudo. Não, nós temos a nossa doutrina, nós temos nossas convicções, nós temos a nossa postura. O que não quer dizer que quem não veja assim esteja errado. Pode estar muito mais certo que nós, não tem problema nenhum, mas essa é a nossa forma de ver. Mas o que você está dizendo é um chamamento ao espírita. Você está dizendo assim, ó, espírita, por favor, seja espírita. É o que você está sugerindo. É por aí. Espírita, seja espírita. A própria expressão kardecista, Turi, porque a gente fala, eu sou kardecista. Não somos kardecistas. Não tem. Não é. Agora, a gente acaba falando que é, porque o espiritismo virou tudo que se passa perto do espírito é espiritismo. Né? Nossos irmãozinhos das matrizes africanas, para quebrarem o preconceito, né? Porque o cara fala, eu sou de candomblé, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Então, eu sou espírita. Aí você olha assim, aquelas correntes, fala, mas espírita, não, eu vou lá no terreiro, tá, eu sou de candomblé, uma religião bonita, bacana, boa, prega o bem, eu sou de umbanda, não tem problema nenhum. Né? Mas aí nós, espíritas, o que nós fizemos? Para nos defender disso, eu sou kardecista. Já é um passinho cumprido, já nós esquecemos que somos espíritas e vira kardecismo. Bom, nós estamos aqui falando sobre intolerância religiosa, estamos na linha com o nosso companheiro Marinho. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando da Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia ao nosso querido Edson Sardano, Clarissa, Flávio, Hélio e todos os companheiros que estão aí fazendo esse programa maravilhoso. Estou aqui acompanhando e está muito bom. Essa inovação aí do nosso querido Valdeci foi muito boa. Parabéns, Valdeci. Parabéns, Eros, também pela condução e pela retaguarda que vocês dão para esse programa. Muito o Marinho está falando da inovação técnica. Nós estamos com algumas câmeras novas aqui no estúdio. Marinho, nós estamos falando sobre intolerância religiosa. E eu queria que você contasse para a gente aqui a respeito dessa questão da intolerância, especificamente em relação às falsas crenças que surgem no dia a dia, as crenças que não são adequadas, que levam as pessoas a caminhos indevidos. O Espiritismo respeita essas crenças mesmo que elas sejam falsas? Você se refere no âmbito da doutrina ou na generalidade? Não, eu digo no âmbito da doutrina. A doutrina espírita, ela respeita as crenças que não são verdadeiras, que são falsas, mesmo por serem crenças? Então, eu acho que o nosso convidado de hoje, o Edson, abordou há instantes a questão da chamada pureza doutrinária, né? Nós precisamos compreender, e sem que eu tenha aqui a pretensão da sabedoria ou da última palavra, mas eu penso que nós devemos compreender a pureza doutrinária como um guia, como um roteiro para a nossa atividade como espíritas. E não usar a pureza doutrinária para sairmos
fazendo divisões internas no nosso movimento espírita, né? Existem várias inovações que, por razões óbvias, a gente não vai citar nomes aqui, mas existem várias inovações que nós não encontramos respaldo na obra de Kardec. Não que precise estar escrito ipsis literis na obra de Kardec que tal prática existe e tal prática não existe. Como foi dito já aí durante o programa, nós temos que usar a nossa inteligência, temos que usar o nosso conhecimento, temos que nos aprofundar nos estudos para que nós possamos discernir com sabedoria. Até porque também existem inovações que, embora não estão 100% escritas em Kardec, mas que faz sentido pelas várias revelações espirituais que chegaram depois. Vamos lembrar que Kardec nos trouxe uma chave de ouro, dizendo que as grandes revelações não seriam transmitidas por exclusividade de um médium. Que quando nós tivéssemos revelações, quando nós tivéssemos progresso na doutrina, isso seria transmitido por vários médiuns ao longo ou ao redor do mundo, né? Então, nós vamos entender que a doutrina espírita, ela não é algo hermético, fechado, como às vezes os dogmas das religiões dogmáticas são, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter certeza de que aquilo que chega com a base de Kardec e com as orientações de espíritos que vêm por vários médiuns, permitem que a gente vá também evoluindo. Turíbio, você sabe que no meu meio profissional, sim, eu me dedico muito a estudar a questão da liderança, né? Sim. E recentemente eu estava lendo um artigo que eu até achei, puxa, o escritor desse artigo aqui deve ser espírita, porque foi de uma lucidez tão grande. O que ele diz para nós, né? Que o líder, ele segue a maturidade espiritual que ele tem. No extremo, no limite, o líder é o líder da tribo, que enclausura a tribo, briga pela tribo, não deixa ninguém entrar na tribo, qualquer ameaça ele briga, vai à guerra. Mas à medida que a maturidade espiritual daquele líder vai crescendo, ele vai compreendendo a necessidade de interação com os outros, não é? E vai até uma escala bastante ampla, aonde o líder mais espiritualizado, vamos dizer, o líder que tem a maior maturidade espiritual, é um líder totalmente inclusivo, porque ele não exclui ninguém. Então, e outra coisa, essa pesquisa também nos diz que, infelizmente, de todas as lideranças que existem hoje conhecidas, né, e pesquisadas por esse trabalho que ele fez, dizem que aproximadamente 50%, 60% dos líderes ainda se encontram no horizonte de excluir outros. Ele exclui o que pensa diferente dele, ele exclui o que disputa com ele, ele exclui aqueles que são de outro departamento, exclui aqueles que são de outra religião. Ainda é uma situação da nossa maturidade espiritual que está presente. E essa é a grande finalidade, da filosofia espírita, trazer essas coisas à luz para que nós, gradualmente, vamos deixando de ser tão exclusivistas ou meio exclusivistas e passamos a ser mais inclusivos nas coisas. Ok, Marinho, muito obrigado pela sua contribuição, principalmente com essa visão da liderança que nós devemos sempre exercer no sentido de levar, conduzir as pessoas para o bom caminho. Acho que isso é vital, o que você está colocando agora aí. Muito obrigado pela sua participação e um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Marinho. Bom fim de semana. Obrigado. Tá aí o nosso companheiro Marinho. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tá aí o nosso companheiro Marinho fazendo esse excelente comentário sobre a questão
da religiosidade. Muito bem, tolerância religiosa é o nosso tema de hoje. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Tribo, tem gente respondendo aqui as nossas perguntas. Ah, pergunta no dia, como é que você se relaciona com as demais religiões? E aí, o que responderam? Exatamente. Bom, a Rosa Brandieri, por exemplo... Não, a Analice de Carvalho, desculpa. Ela fala que costuma respeitar todas as religiões, ela acha muito importante. Olha que interessante, a Claudete Pressetti, ela fala que na casa dela, ela é espírita, o marido católico e a filha evangélica, e Deus é um só na casa. Olha que legal. E temos uma pergunta aqui da Nelly Pioli. Ela pergunta para o Sardano que muitas vezes algumas religiões têm dogmas e que focam que a caridade é somente doar. Por outro lado, ela pergunta assim, seria arrogância a gente tentar incentivar a melhorar a vida das pessoas, também como uma forma de caridade? É uma pretensão nossa de querer modificar o outro? Vamos lá. Você só pode querer modificar o outro a partir do momento que você entende que o outro está errado e merece ser modificado. Então, esse é um olhar complicado, é o olhar do julgamento. Você parte do pressuposto, se eu quero mudar alguém, porque eu já constatei, já julguei, falei, ele está errado, eu estou certo, ele está errado, então eu vou lá mudá-lo. Então, é uma observação muito interessante da parte dela e é muito comum nos religiosos. Eu vou salvar sua alma, esse seu comportamento, você é um pecador, você está em pecado, vou salvar tua alma. Então, eu acredito que a gente deva, sim, se despir desse tipo de postura, desse tipo de comportamento. E como é que nós vamos contribuir, então? Principalmente com a nossa mudança de conduta. O primeiro cidadão que a gente tem que melhorar somos nós mesmos, né? O grande desafio é esse. Se cada um fizer a sua lição de casa, a humanidade toda está fazendo a lição junta sem problema nenhum. E depois, mas e o outro? Então, o outro vai melhorar com a sua melhora a partir do exemplo. Aquela expressão do filósofo austríaco Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor forma de educação, é a única. Então, com o seu exemplo, uma hora a pessoa vê, puxa, você vê esse cara bacana, cara legal, ele é espírita. Puxa, esse negócio de espiritismo deve ser bom, porque o cara vem aqui, ele é alegre, ele não sei o quê, ele ajuda, ele está sempre disposto e tal. Então, esse exemplo vai... E aquele cidadão que está de mal com a vida, que é ranzinza, ele devagarinho ele vai também refletindo, vai pensando. Nós não temos essa obrigação de progredir, de melhorar ninguém, Até porque, pegando o gancho nas palavras do Marinho, eu acho que nós falamos a mesma coisa de formas diferentes. O futuro não é religião nenhuma. O futuro é a ausência da religião. A religião é um instrumento, é uma muleta, enquanto a gente não aprender a andar sozinho. Então a gente precisa de alguns valores de cima para baixo, paternais, colocados nos primórdios, colocados de formas... Então, quantas pessoas falam até hoje, eu sou temente a Deus. Então, num primeiro momento, é temor. Olha, tema. Até hoje a gente tem problema. De medo, né? Medo, céu e inferno, aí você vira espírita. Não, agora no espiritismo me mostraram que não tem céu e inferno. Ah, mas tem umbral, você vai lá ficar no umbral e tal. Então, o uso da religião como ameaça é muito forte. É muito forte. Temor, controlar o ser humano. A religião é o ópio do povo, que falava o comunismo. Então, aos poucos nós vamos nos libertando disso e o que vai ficar é a nossa conduta, quem nós somos por comportamento, aquilo que nós falamos no começo. O que chega lá para Deus, o que chega no plano espiritual, é o nosso sentimento, a nossa conduta. Agora, eu entendo que nós devamos cuidar do nosso meio. O nosso meio, o nosso instrumento, a nossa ferramenta é a doutrina espírita. E se ela é boa para nós, ela precisa ser bem cuidada, bem alimentada, bem lubrificada, né? Para que a gente continue a fazer aquilo que a gente entende melhor para nós com ela. E na medida que a gente, vamos dizer assim, distorce ou amplia, e descaracteriza, nós perdemos, vamos dizer assim, o nosso instrumento vai diminuindo de importância para nós. Mas não quer dizer que fique pior ou melhor. É uma coisa que eu deixei assim, bem claro, não melhora nem piora. Mas na nossa visão, no meu entendimento particular, eu falei, eu não vim aqui trazer a paz, mas a espada, nós precisamos ser fiéis à nossa postura, ao nosso comportamento, à nossa visão, a partir de Kardec. Até porque quando a gente fala, não, Kardec pode ser modificado, veja bem, Kardec pode ser, por isso que nós não somos kardecistas, porque Kardec poderia ser modificado uma semana depois. É um pedagogo. Olha, ele é discípulo de Pestalozzi, mas você descobre que o Pestalozzi pisou na bola. Mas a obra não é de Kardec. A obra é dos espíritos. E os espíritos não têm essa relação temporal. Ah, mas, veja bem, tem 100 e tantos anos. Sim, 100 e tantos anos para nós, humanos. Para o coordenador dessa obra é o Cristo.
O coordenador dessa obra é o Cristo, não é Kardec. Então, podemos que é contradizer. milenar. É. O próprio Kardec usou esse pseudônimo Kardec porque Kardec não existia. Kardec não é ninguém. Quem é Kardec? Kardec não existiu. Ele pegou esse nome de uma inspiração do passado, de uma outra encarnação, para colocar para esse livro não ter dono. Essa obra não tem dono, essa obra é dos espíritos, coordenados pelo Cristo. A gente não pode achar que o Cristo, 100 anos depois... Não, veja bem, o Cristo está um pouco defasado, o Cristo... Não. É a minha visão. É óbvio que tem nuances, tem uma série de coisas. A gente vê, no próprio Evangelho, a gente vê algumas posturas machistas. Você vê. Tem. Não vamos analisar aqui, mas você vê uma certa tendência de colocar a mulher naquela coisa da dona de casa. Tem. Sim. Tem. São evoluções sociais que vai nessa questão de costume, na questão sexual, né? Tem muita coisa a ser observada na literatura espírita, você vê. Mas, por outro lado, se você abrir demais, nós vamos ficar com esse negócio de ideologia de gênero, por exemplo. Divaldo se manifestou sobre isso, quase mataram o Divaldo. Quando ele quis dizer que a natureza criou homem e mulher e o resto é comportamento, é outra coisa. Com razões fisiológicas, psicológicas, não sei o quê. Mas tem aí, não fui eu que criei, não foi o Espiritismo que criou, foi Deus que criou. É isso aí, é macho e fêmea, isso aí não tem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falando sobre isso nesse tom que você está conduzindo... Eu falei que eu não ia trazer a paz. Não, mas nesse tom que você está conduzindo está perfeito. Ninguém está em desacordo de você, não. Sardano, é assim. Nesse tom a gente leva a gente a pensar, pode levar o nosso telespectador aqui, o nosso ouvinte, a ser induzido a pensar que o Espiritismo é a religião perfeita. Aí eu pergunto então para você, de acordo com o Espiritismo, que a gente sabe que o Espiritismo respeita todas as demais, quais são os sinais que a gente pode ter para que uma crença seja respeitável? Para que a gente possa respeitar uma doutrina, uma crença, de acordo com o nosso entendimento espírita, que sinais a gente pode ter para saber se uma crença é respeitável? Conhece-se as árvores pelos seus frutos. O sinal é esse. A pessoa é boa? A religião é boa. A pessoa melhorou? A religião é boa. Mas em nome do que? Ele só faz isso porque ele usa tal roupa. Não interessa. O que interessa é o comportamento, é a postura, a pessoa boa, ela faz o bem, ela ama, ela ajuda. Qual é o problema, né? Não tem problema nenhum. Quantas pessoas a gente vê de todas as religiões fazendo caridade na rua, entregando sopa na rua, abrigando o seu semelhante, fazendo tanta coisa boa, dedicando... Ateus! Quantos ateus? Pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam no ser humano. Acredita na solidariedade. A gente usa a palavra caridade. Não existe caridade. O que existe é solidariedade. Ponto. Não interessa. Isso é questão de palavra. Isso é de dicionário. Isso cada país tem uma língua. Tem uma forma de expressar. A solidariedade, o respeito ao semelhante. Aí eu faço porque é importante para quando eu desencarnar eu quero saber. Outro faz porque ele acha que é interessante fazer isso por uma questão social. O cara acredita que vai para o pó. Não existe nada. Morreu, acabou. Por que você vive bem? Porque eu acho que eu tenho que ser solidário, eu tenho que ser participativo, eu tenho que ser um bom cidadão. Ponto. Eu vou pro pó depois, eu vou morrer, vou desaparecer, vou ser enterrado, não tem mais nada, não tem céu, não tem inferno, não tem reencarnação, não tem nada. Mas eu quero ser um cidadão de bem. Essas pessoas são boas. Quando elas desencarnarem, elas vão ter o quê? Uma surpresa boa. Olha, você achava que não tinha nada? Tem. Mas você agiu bem. Você vai usufruir os benefícios de ter tido uma vida boa, mesmo que seja em nome do nada. Mas você teve uma vida boa e exclusivamente só isso que interessa. O resto é criação humana e vai desaparecer com a evolução do homem. Nenhuma religião vai vencer. O espírito, não viu? Eu estou certo. Às vezes as pessoas falam, por isso os espíritos não têm o poder de convencer os outros, a gente tem essa necessidade de ganhar. Não, eu ganhei, eu estava certo, viu? Eu brincava, eu tenho um amigo muito católico, eu nasci em família espírita. E eu falava para ele, a gente conversava sobre religião e ele queria me convencer de uma coisa, eu queria convencer ele de outra. E várias vezes eu falei para ele, né? Quando a gente morrer, nós vamos ver quem tem razão. O que tem... Infelizmente, esse amigo morreu já, atropelado, né? Até para ter uma pausa na discussão. Ele morreu atropelado, morreu jovem, da briga. Um grande amigo meu. E eu espero que ele está lá me esperando para tirar a dúvida, né? Espero que não demore mais um pouco. Mas você vê que bobagem a gente ficar... Quem interessa quem tem razão. O que interessa é você ser um cidadão de bem. Você faz o bem, ponto. É só o que interessa. Turíbio,
Flávio. Uma colocação, né, não em complemento, mas só para a gente reflexionar, também perceber, numa situação assim muito positiva, de tomar cuidado com os falsos profetas. Muitas vezes o fiel, ou o crente, ou o necessitado, também se entrega a algumas condições muito tristes, confiando numa fé falsa, não embasada em absolutamente nada, e que foge às condições morais e da razão. Nós, recentemente, vemos nas páginas policiais, né, muitos líderes religiosos abusando da fé, né, nas questões financeiras, nas questões de serem os causadores de moléstias, de assédios. Então, o próprio fiel, aquele que se entrega pela fragilidade ao processo religioso, que observe, né, se a conduta, a condição moral, que são essas leis de Deus que a Clarissa disse muito bem, inscritas em nossas consciências, né, aquelas ações, aqueles rituais não ferem, né, as condições de educação, de moralidade, de bom costume, porque muitas vezes nós culpamos a religião, mas nós mesmos somos cegos, né, nessas questões das relações religiosas. Então é um cuidado e um alerta. Clarissa, depois o Hélio. O Flávio Clarissa. comenta isso mesmo, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, o que faz uma religião ser boa, né? E essa observância, se ela causa a divisão, se ela causa a desunião, se a pessoa utiliza a religião para fazer o mal, está falseado no seu princípio. Porque o objetivo da religião é conduzir a Deus. E nós só seremos conduzidos a Deus se a gente evoluir intelectualmente e moralmente, baseado no amor, na aplicação do amor, na sua maior pureza, na sua maior expressão. Então, se alguém se usa da religião, os líderes, os profitentes, para causar divisão, para causar raiva, para causar o ódio, ela está falseada no seu princípio, ela não deve ser respeitável. Agora, aquela religião, né, que conduz ao amor, independente do meio ainda, porque é necessário, a gente tem espíritos de diferentes evoluções aqui na Terra, consequentemente com diferentes afinidades por diferentes tipos de religião, mas que ela conduz ao amor, ao bem, que traz uma visão de Deus na sua maior expressão, que ainda é difícil para a gente entender, mas não do nosso ponto de vista mesquinho, aquele Deus do nosso ponto de vista humano, ela deve ser respeitável, né? Hélio? Eu acho que nós temos sempre que contemplar, né, os nossos semelhantes, principalmente aquelas pessoas com quem nós convivemos, e que elas pensam diferente da gente, tenham um comportamento, não um comportamento diferente, mas pensam diferente, contemplá-la com uma pergunta, e nunca com uma afirmativa. Então, se você usar o porquê, você não está desafiando a pessoa a nada, e você está levando ela, dando ela a possibilidade dela pensar. Mas por que você faz dessa maneira, né? Por que é que você faz assim? Se você colocar o porquê e você vai perguntando, colocando os porquês numa sequência que não é de desafio, e sim de curiosidade, você quer saber por que realmente que aquilo está acontecendo, você leva a pessoa à reflexão. Ela começa a refletir, porque quando você coloca, porque ela começa a pensar, bom, ela tem que responder, para responder ela tem que pensar. Se ela não pensou, ela está seguindo um líder lá, um líder desses falsos, ela, na tua pergunta, ela começa a identificar que aquele líder dela não é muito bom, não, papel. Não tem sentido. Então, usa o porquê. Por que você faz isso, né? Por que vocês fazem assim na sua religião? Por que você age dessa maneira? Vai colocando os porquês com educação e com um desejo sincero de aprender, porque se o que ela falar for melhor, você tem que mudar também, né? De repente, se você achar que aquilo é certo, você vai ter que mudar, se ela tiver fundamento. Se não tiver fundamento, vai aparecer. E aparecendo, ela muda, né? Muito bem. Quero lembrar você que este espaço do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa, um comércio de materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Muito bem, estamos falando sobre intolerância religiosa e o Edson Sardano, o nosso companheiro que está aqui com a gente hoje, tarefeiro lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. Muito bem. Ô Clarissa, antes da gente passar para o Edson aqui, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, Clarissa, eu observo, acompanhando aqui pelo Facebook, que está acontecendo um outro programa paralelo aí no Facebook. Está acontecendo um outro programa, estou vendo depoimentos maravilhosos. Aliás, parabéns, muito obrigado, porque não é, Edson, você está acompanhando aí. As pessoas estão se manifestando.
estão dando opiniões e a gente não consegue reproduzir todas aqui, né? Mas coisas Aliás, lindas. o Turiba, é uma grande virtude desse grupo de vocês aqui, porque normalmente, boa parte dos programas assim, espíritas, é uma coisa assim muito, assim, não vou dizer insossa, mas muito tranquila. Fechada, né? Hermética. E as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, tem muito, não concordo com um pontinho aqui, um pontinho ali. É extremamente interessante você trazer posições mais dinâmicas. Claro. Às vezes a pessoa vem e coloca uma posição, isso é mesmo, ele pensa de um jeito, pensa do outro. Esse dinamismo é o que dá o ibope. Né? É isso aí. Fica só que se focar na cara de um cidadão, fala aí, né? Aí tá, até uma palestra. Não, legal, mas é... Mas o dinamismo de um programa desse, tanto é que passa 2 horas que a gente nem percebe. Uma hora e meia agora, uma hora e meia. Tá vendo? A gente nem percebe. Mais rápido Clarissa. ainda. Não, é isso que ele comentou. Por exemplo, a Sheila Palovic falou que é importante pensar que no plano espiritual tá todo mundo trabalhando pelo bem. Padre, caboclo, pastores, índios, enfim. É uma coisa só e a gente precisa entender que não precisa de nomes, né? Clarissa, deixa eu aproveitar, antes de você continuar. Nós aqui rotulamos esses espíritos assim, eles às vezes falam isso até porque são Por nossa simples, causa, são simples na sua expressão maior. Você pega os chamados pretos velhos, tem espíritos evoluidíssimos Sim. ali, e que eles não querem falar quem eles são. Então eles rotulam da forma mais simples Ele se possível. traveste de preto Exato, velho só para acessar simplicidade. aquelas pessoas que querem ouvir um preto velho. Continua, Clarissa. Quem Exatamente. são os demais aí? Eu Peraí, queria mandar um abraço para as já. pessoas que às vezes interagem com a gente por WhatsApp, lá com a Suzete, nos telefones, né? Mandar um abraço para Márcia Macedo, Mariana Costa, a Regina de São Bento do Sapucaí, a Claudete. Mandar um abraço também para Eunice Marqueto, a Cida e o Salomão de Mauá, que hoje, Turiba, estava antes do programa começar, ele já estava conectado conosco, falando que Beleza. estava aguardando o programa iniciar. Então, um Obrigado, abraço, Salomão, sempre com a gente aqui nos ajudando. Hélio, você queria falar alguma coisa, né? Só lembrar que o Jesus, né, através dos evangelistas, disse, né, que ai daquele que escandalizar alguém por causa da sua fé. Você não pode escandalizar, mesmo porque na espiritualidade, no momento que você desencarnou, não tem mais religião. Você vai ver que tudo não passava de rótulos aqui. Porém, as pessoas que ainda permanecem, mesmo desencarnadas, ainda pegadas à sua religião, elas são respeitadas lá na espiritualidade. Inclusive, um dos livros do André Luiz, quando as pessoas são socorridas no umbral, quando elas chegam num ponto de apoio, onde elas são recolhidas, ali tem um altar que não tem nada naquele altar. De acordo com a religião que a pessoa tinha, ela chega ali, se ela era católica, ela vê um santo, tem lá ela se identifica com a disposição dela lá, que ela cria aquela imagem e é respeitada, e ela continua sendo respeitada enquanto ela pensar daquela maneira, ela é respeitada. O que não se respeita é quando a pessoa é falsa, quando é o caso, por exemplo, da pessoa do hipócrita. O hipócrita não é respeitado nem aqui nem lá, né? Mas se não tiver hipocrisia, tiver realmente for sinceridade de entendimento, a pessoa pensa que ela é respeitada e tem que ser respeitada enquanto ela não for hipócrita, até que ela mude de opinião. Nós temos casos, por exemplo, nós que trabalhamos em grupos mediúnicos, nós temos casos assim de espíritos que são socorridos de outras religiões, que estão a coisa há mais de 100 anos, às vezes com centenária, já centenária a situação dele continuando achando que é aquilo que ele é. Ou que ele era um pastor, que ele era um padre, e nós respeitamos ele naquela situação e conversamos com ele no nível em que ele precisa que ele entenda. Porque não adianta você violentar, você não pode violentar ninguém por causa da sua fé, né? Muito bem. Sardano, pode acontecer fanatismo religioso dentro do próprio espiritismo? Como é que a gente se previne disso, hein? Lógico que pode. O fanatismo, nós falamos desde o começo, não é da religião, é da pessoa. Você não, muito embora nós não tenhamos nenhum ponto onde a pessoa possa se apegar para ser fanático, mas tem. As pessoas que são fanáticas vão ser fanáticas de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque é da pessoa. É uma postura equivocada, até como colocou aqui, eu não me lembro quem, né, da arrogância. Não, eu preciso convencer os outros que eu estou certo, eles estão errados. Já é um pensamento equivocado. Você se colocar numa posição superior. Então, infelizmente, qualquer religião dá margem a isso, não por ela. Mas tem religiões que ainda têm
vamos dizer assim, essa coisa do convencimento. Ainda tem religiões que acham, falam, nós querem de qualquer jeito, mas a gente vê que não é numa postura necessariamente arrogante, é que tipo, de salvar você. Não, pelo amor, você é espírita? Não, você vai pro inferno, não pode. Você vai queimar, isso é coisa de demônio, tá? Preciso mudar você. Então a pessoa tenta aquela necessidade, mas é uma coisa até sincera. Ela quer seu bem, falou, você está no caminho errado, você está acreditando em espírito, isso é coisa de demônio, você vai para o inferno. Então, acontece. Agora, na doutrina espírita, você não vai ter esse tipo de argumento. Mas, como ser humano é ser humano, o cara que quer ser fanático, ele vai ser fanático em qualquer lugar. Agora, Sardano, vai ter um dia que nós teremos somente uma religião? Eu entendo que não. O dia que chegar perto disso, não vai ter religião nenhuma. O caminho é não ter religião. É que nem escola. Vai ter um dia que vai ter uma escola só, não. O dia que todo mundo souber de tudo, não tem escola. Não vai ter escola. Não vai ter uma escola única. Não tem. O dia que as pessoas, vamos sim para ser curto e grosso, amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acabou a religião. Não precisam mais. Porque a religião é justamente o caminho pelo qual você chega a isso. Né? Então, o dia que você chegar no seu objetivo, tem estrada? Não. Não. Qual é a estrada para chegar? Você chegou lá. A estrada é justamente para chegar lá. Quantas? Um monte de estradas, um monte de caminhos. São vários, né? Caminhos são vários. E vai ser tudo baseado nas leis divinas, que são universais e eternas, únicas, né? Universais. Turiba, deixa eu aproveitar e fazer Sim, senhora. comentário. Só um minutinho, é da Regina de São Bento do Sapucaí. Um comentário muito interessante. Obrigado, Regina, pela sua contribuição, hein? Ela fala que quando ela mudou para Mantiqueira, ninguém perguntou qual era a religião dela. Perguntava que horas que ela ia à missa. Ou seja, né, as pessoas nem consideram... Qual que é a sua religião? Eu não posso falar, mas que hora que você vai na missa? É o que eu quero dizer, as pessoas nem consideram que existem outros tipos de religião, né? Então a gente precisa realmente respeitar e compreender. Mas respeita, que são... viu, Regina? Respeita, porque é importante respeitar a Lógico. cultura local. É uma cultura muito forte, é muito difícil romper com isso. Lógico. Às vezes eu coloco as coisas, fica parecendo uma coisa assim muito dura. É difícil você romper com isso. Você falar para um papai, não batiza seu filho. Não, mas puxa, que custa? Isso vem faz 2000 anos que se batiza filho. O cara batizou esse filho, é espírita, não se sinta mal por causa disso. Não para de frequentar a doutrina espírita. Não, é difícil, é muito duro. Então, bom, pergunta do dia para os participantes da mesa. Como é que o senhor se relaciona com as outras religiões, hein, senhor Hélio Delanossi? Olha, com muita atenção, eu gosto. Eu adoro conhecer pessoas de outras religiões, porque eu vou perguntando por quê. Porque eu quero aprender por que ela pensa daquela maneira. E tem sido muito útil para mim. Saber os fundamentos das outras religiões tem fortalecido muito a minha fé. A fé na religião que eu professo. Porque eu percebo que eu estou certo, né? Que esses porquês muitas vezes não... por aí. Flávio Tolini, pergunta no dia para você, como é que você se relaciona com as demais religiões? Olha, muito bem. Eu brinco que no meu momento como empresário, né, os nossos colaboradores, as pessoas que trabalhavam conosco, normalmente eram pessoas de diferentes religiões. E as nossas melhores conversas era o assunto sobre a vida do Cristo, sobre a sua história. Então, cada um no seu entendimento, buscando a essência principal. É isso que a gente faz. Eu gosto muito de ouvir o outro, né? Qual é a fé que o anima, porque isso também me acrescenta. Eu não vou poder criticar ou poder tomar qualquer comportamento se eu não conheço, se eu não sei os detalhes. Então, realmente, a gente pode tirar ali coisas muito positivas de outras providências religiosas, de outras filosofias, que são diferentes da forma que nós pensamos. Muito bem. Sardano, sobrou a última pergunta para você agora e para as suas considerações finais, porque nós já passamos de 1 minuto do tempo normal. Como é que você se relaciona com as demais religiões? Muito bem, é extremamente prazeroso conhecer outras religiões, outras culturas, por razões que não convém citar agora. Eu acabei convivendo ultimamente com muitos irmãos muçulmanos, muito bacana, eu assisti alguns cultos em mesquitas, alguns com tradução, porque falam lá em árabe. Outros não em português, mas muitos ensinamentos bacanas, ensinamentos que eu já cheguei a usar em palestra espírita. Então, a gente precisa realmente desenvolver isso. Esse lado gostoso, como o Fábio falou, vamos conversar do que nos une, não vamos conversar do que nos separa. Sim. Então, o Cristo nos une, vamos falar do Cristo. Mas aí o tal sacramento, então esquece isso aí. Vamos falar aqui do Cristo, vamos falar do amor, vamos falar dos exemplos, das referências boas. Então não há nenhuma razão para a gente brigar em nome de Deus. Não há nenhuma razão para brigar. Como a gente vê as pessoas, infelizmente,
para fechar aí, o que está acontecendo, né? Mortes, brigas, guerras. Não há razão para isso, porque não há nenhuma referência nos grandes profetas sobre isso. Não há referência em Gandhi, não há referência em Buda, no Cristo e outros tantos aí. Agora o ser humano começa a botar as suas mazelas, aí. Dá essa loucura toda, né? A palavra final, uma palavra só para resumir tudo que a gente falou aqui hoje. Olha, eu posso usar... Uma palavra só. Uma palavra, não uma frase. A expressão da ONU, a frase da ONU definindo tolerância. Tolerância é a harmonia na diferença. Muito bom. Tá aí. Aliás, você falou da ONU. Conheça os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que tá tudo lá para viver bem, né, Edson? A harmonia na diferença. Os ODS. Muito bem. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Sardano, obrigado, viu? Um abraço à mamãe e ao papai. A oportunidade. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Clarissa, quem são os ganhadores ou ganhadoras do livro de hoje? É a Claudete Pressetti e a Neide Pini. Parabéns, Claudete e Neide. Vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, logo depois do Semeando a Boa Nova. Você vem para cá e retira o livro aqui. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Hoje estivemos com o nosso companheiro Edson de Jesus Sardano, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Santo André, falando sobre intolerância religiosa. Sábado que vem, a nossa companheira Elda Petrin vai estar com a gente aqui falando sobre a importância da palavra. Lembro a você que este programa estará às 18 horas lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Fica com a gente, dá uma passadinha lá no www.semeador.org e lá você vai ter todos os programas dos últimos 24 anos, todos lá para você assistir a hora que você quiser e ouvir a hora que você quiser. E uma boa semana para você, ouvinte.